Eu tinha falado sobre os 6 jogos agora, né? Um já foi dos 18 pontos, que o Cruzeiro teria que terminar essa sequência aí com 12, 14 tinha chance de terminar, ou tem chance, né? Não sei o que vai acontecer aí, até na liderança. Mas agora, com essa derrota do Vasco, com os resultados aí da rodada, essa vitória do Flamengo de virada sobre o Corinthians, acho que o torcedor, ele não tem nenhum problema, né, a diretoria desde lá atrás estabeleceu um objetivo de, vamos dizer, pés no chão, de uma vaga direta na Libertadores, G4 ou G5, tem grande chance de virar G5, e ver lá no final, né, últimas 8 rodadas, se você estiver nessa condição aí, próxima ali do bolo, né, você tá na briga, né. Agora, eu quero esperar essa sequência aí que vai terminar no jogo contra o Palmeiras, né? Vasco, isso. Flamengo, Sport, Atlético Mineiro, Fortaleza e Palmeiras. Isso. Essa sequência aí para falar, estamos aí no meio da confusão, como gosta de falar o Lucha. Mas o jogo de quinta agora se tornou uma decisão antecipada para o Cruzeiro, né? Porque se você perde esse jogo, um confronto direto, vê um Flamengo abrir 7 pontos e um jogo a menos ainda, né? Faltando 12 rodadas. 12, né? Isso, pro Cruzeiro vai faltar 12. Isso. Pois é, aí podemos falar de 10 pontos em 36. Para você tirar isso aí é muito difícil. É esse contorno mesmo que o jogo de quinta ganhou, e isso muda a postura do time para encarar esse Flamengo? Tem que mudar, né, Sam? Tem que mudar. A gente está aqui desde o início da live falando exatamente sobre essa postura, esse ímpeto aí para jogar. Isso que você colocou, essa final aí para o Cruzeiro continuar na briga, se não tem outra motivação, não pode ter outra motivação maior do que isso, né? Eu também acho. Eu acho que vai dizer muita coisa, né? Vai dizer muita coisa pra gente esse jogo aí. A postura, eu acho que é voltar a ter aquela postura que a gente estava tendo, né? Um time obstinado pela vitória, que teve até contra o Bahia. Até contra o Bragantino também achei, no segundo tempo, acho que entraram assim melhor, focado, tentando a vitória. Mas é voltar a jogar bem, né? Voltar a jogar bem, time todo concentrado, para conseguir a vitória. Dá para conseguir. Não é impossível. A gente já viu o Cruzeiro fazer grandes jogos aí, inclusive contra o Flamengo. É possível, mas eu acho que depois, se perder, realmente fica muito difícil de tirar. E olhando 2-1, tranquilo, 2-1. Olhando para o jeito que os times jogam, assim, o Cruzeiro bem, ele tem tudo para encarar legal esse Flamengo, né? Se o Cruzeiro jogar o que ele pode, com Christian e Wanderson sendo efetivos ali no papel tático, o Lucas Silva voltando a jogar no nível melhor, o Romero também jogou abaixo contra o Vasco, se o Pereira seguir jogando a bola que jogou, o Pereira jogou muita bola, né? A gente tem que pontuar isso também. E o Caio Jorge mais letal, né? Porque o Caio Jorge teve algumas chances no jogo, não é que não chegou nada para ele e ele acabou decidindo mal, mas essa partida contra o Flamengo, assim, não sei como que tá a questão da venda de ingresso, sei que a venda de ingresso para a torcida do Cruzeiro esgotou, né? Não tem mais ingresso para a gente, para o setor de visitante, para a torcida do Flamengo. Imagino que a procura esteja boa, porque classificaram na Libertadores, estão na liderança do Brasileiro, sabem que é não digo uma final antecipada, porque tem Flamengo e o Palmeiras com aproveitamento melhor que o Cruzeiro, mas é primeiro contra o segundo, né? E os caras sabem que esse é aquele confronto que, se eles conseguem uma vitória, eles tiram o Cruzeiro dessa briga. Agora, se o Cruzeiro ganhar também, é aquele negócio, a gente volta com tudo e com uma confiança diferente, porque o Flamengo passou na Libertadores, mas perdeu. O Flamengo perdeu para o Estudiantes e tomou... Tem muita rodada pela frente, calma. Eu não acho que ainda perdeu, sai da briga. Lógico, ficou mais difícil, mas... não. 7 pontos, um jogo a mais. Mas aí a matemática... A matemática o quê, gente? Porque se você olhar o aproveitamento dos caras, é 75%. Não, claro, lógico. Mesmo que caia um pouquinho, a gente teria que ser, perfeito. A gente teria que ganhar 12 em 12. Não, e o Flamengo caiu o rendimento. Eles teriam que cair muito, o Emes. Não pouquinho, não.
Então, assim, é um momento de decisão mesmo, assim. Claro que não é o último jogo do campeonato, não. Mas, assim, analisando o que é o Flamengo e o que eles fizeram nesse campeonato. A defesa dos caras é muito boa. Então, assim, é um jogo para o Cruzeiro. A gente tá falando de 2-1, que eu acho um placar bem possível, porque o ataque é muito bom, a defesa deles também é boa, mas o Cruzeiro fez um 2-1 aqui. E, assim, até pensando no Gabriel, né? Não acho que o Gabigol tem que ser titular, acho que ele é uma opção para o segundo tempo, mas esse é o tipo de jogo que ele gosta. Sim, se ele vai fazer alguma coisa, eu não sei, mas é o tipo de jogo que ele gosta de jogar. E eu acho que a torcida do Flamengo vai ter uma recepção de uma vaiazinha, alguma coisa ali, e eu acho que isso pode ser bom também, porque o Gabriel tem essa coisa de fazer a média dele com a torcida do Flamengo, mas... Eu torço para que aconteça isso, viu, Caramujo? Eu também, Samu. É isso que eu tô querendo puxar, porque se os caras entrarem nessa mente, o Gabigol motivado, ele é um cara que tem um potencial para fazer a diferença. E o pessoal falou muita besteira do Gabriel no último ano de Flamengo dele, né? Certos jornalistas, certos torcedores também, muita gente falando que ele tinha acabado. Ele mostrou naquele jogo do primeiro turno que não acabou. E eu acho que é um fator de desequilíbrio do Cruzeiro aí para esse segundo tempo. Não é que tem que botar só 5 titulares, não, mas é bom ter esse cara ali, porque eu não acho que Cruzeiro e Flamengo, se o Cruzeiro tiver num nível decente, bom, não acho que o jogo vai ser decidido no primeiro tempo. É um jogo para ser resolvido na reta final, então tem que ter uma estratégia boa para esse jogo. Eu vou falar mais até. Eu acho que o recorte das últimas partidas, se a gente for pegar, de repente, as últimas 10 partidas, tá? Do campeonato e da temporada. Eu acho que o Cruzeiro, dentro do que pode, jogou melhor do que o Flamengo dentro do que se espera, tá? Tenho visto o Flamengo jogar ok, jogar de uma maneira eficiente, mas ainda acho que distante até do que o plantel sugere, diante do que as peças podem entregar ainda. E esse jogo no Maracanã, eu olhando aqui, eu entendo o que o Genta fala, mas aí é pegando um pouco, né? Esse Flamengo teria que ter. Pode acontecer, mas não é comum times que têm esse rendimento, essa pegada que estão tendo o Flamengo e o Palmeiras despencarem mais na parte final. De repente, pode ser que aconteça a fatura, né, que o Leonardo Jardim disse lá na parada. Pode ser que a fatura comece a chegar a partir de outubro para Palmeiras e Flamengo. Ótimo. Quando eu falo isso aqui, não estou querendo que esses times continuem mantendo esse rendimento. Pelo contrário, quero que eles percam aí pelo menos 20% do rendimento que eles têm. Mas se você for pensar até pelo aspecto mental, né? O que significaria uma vitória para o Cruzeiro no Maracanã? Colar de novo no Flamengo em termos de pontos, ficar 1, e na rodada seguinte ver esse Flamengo ir para Salvador. Ver esse Flamengo ir para Salvador enfrentar o Bahia, ver o Palmeiras jogar um clássico contra o São Paulo, e com todo respeito, mas o Cruzeiro vai receber o Sport. Então ainda teria esse aspecto, né? Além do que o Fabrício pode falar, né? Eu acho que o time, se tivermos um time vencedor na noite de quinta-feira, o time que vence sai muito grande desse duelo. Sai grande demais. Sai muito grande. O Fabrício pode falar melhor, porque ele viveu o campo lá, mas, sabe, eu nem gosto muito dessa coisa de final, assim, mas acaba que é um jogo que ficou inevitável. O caráter dele acabou ficando realmente inevitável dentro de um torneio de pontos corridos por tudo que vem acontecendo na competição. E a gente tá falando aqui, né, claro que na teoria é meio que um exagero de expressão pelo que o Genta falou, mas é porque seria uma diferença muito grande, né? Claro que 10 pontos, você ganha 4, o time perde 4 seguidas, do nada, acaba a diferença, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, então é um jogo especial, véio. É jogo aí que o torcedor que for ao Maracanã, o cruzeirense lá, os 3.300 cruzeirenses que estarão lá, tem a chance de viver aí, se vem uma vitória, um dia espetacular, né? Depois do tropeço diante do Vasco.